Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós iniciamos aí o nosso quarto vídeo ainda dentro de toda essa sistemática onde a gente trata aí um pouquinho e aborda o universo da marca, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia da persona, entender a importância de conhecer o nosso consumidor em profundidade nessas relações e nas nossas estratégias de produção de conteúdo, tudo bem? Então meu nome é Felipe Rocha e a gente começa agora o quarto vídeo dentro do universo da marca. Então, eu tinha comentado com vocês aqui em situações anteriores dessa importância da gente pegar na mão do nosso consumidor, né, de conduzir esse consumidor dentro dessa jornada de consumo, e é isso que eu estou tentando aqui fazer com vocês. Então, assim, a estrutura, o conhecimento sobre o universo de marketing é um conhecimento um pouco amplo, e o que eu estou tentando fazer com vocês nesse momento é isso, é pegar na mão de vocês e conduzindo aí por entre esses conteúdos que estão aí entrelaçados. Então, cada conteúdo que a gente vê anteriormente é gatilho para que a gente trate de um conteúdo futuro, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre persona, tá? Então, não sei se vocês repararam bem, a gente terminou o último vídeo, que foi um vídeo, para quem não viu, tá aqui no YouTube. Então, foi o vídeo que a gente falava do marketing de conteúdo em si. E nesse vídeo eu trazia algumas das suas principais características, das suas diferenciações, principalmente em relação ao modelo tradicional, modelo convencional que a gente vem exemplificando ao longo desses vídeos, principalmente do marketing tradicional e da publicidade tradicional, né? Então, no vídeo passado a gente havia falado dessas duas diferenças que existiam, né? Então, quanto a publicidade tradicional ainda é muito pautada naquele marketing, naquela publicidade, naquela comunicação de carro de som que a gente havia falado, né? E o marketing de conteúdo ele é mais centrado nessa preocupação ou nessa produção de um conteúdo relevante. Então, quando a gente fala de um conteúdo relevante, vocês precisam entender que relevância ela é igual a utilidade, tá? Então, assim, é um conteúdo, é a produção de um conteúdo que seja consumido de forma útil por aqueles que estão sendo impactados pela informação, certo? Então, já que a gente está falando de conteúdo relevante, a gente precisa conhecer o nosso consumidor em profundidade, né? Então, só nessa situação a gente conseguiria entregar exatamente o que ele deseja. Então, quando a gente passa a focar no nosso consumidor em profundidade, entender realmente daquilo que ele precisa, a gente começa a criar uma capacidadezinha de tentar antecipar quais são os seus desejos e tentar antecipar quais são as suas necessidades naquele momento, tá? Então, como vocês estão vendo aí, dentro nessa passagem dos slides, persona, que traz esse nome aí, que é até muito comum, a gente escuta muito aqui dentro do ambiente digital. Então, persona nada mais é do que essa definição ou essa caracterização do nosso consumidor ideal. Então, nesse momento, já que a gente está aqui ainda nesse esquema de comparação, a gente sai daquela segmentação de público-alvo que a gente tinha, da forma que eu aprendi dentro da graduação, né? Fazendo a segmentação do nosso consumidor, por exemplo, homens e mulheres de 35 anos que moram em determinado bairro, com tal nível de escolaridade. A gente sai desse tipo de estrutura muito mais ampla, muito mais abrangente e vai para uma estrutura totalmente específica de um conteúdo e de um conhecimento aprofundado em relação ao nosso consumidor, certo? Então, nesse sentido, persona nada mais é do que essa representação ideal do nosso cliente. É onde a gente vai dar vida, a gente vai personificar, dentre todas aquelas pessoas que consomem o nosso tipo de conteúdo, a gente vai definir quais são as características, a gente vai caracterizar alguns personagens para que esses personagens eles representem toda essa coletividade, tá? Então, persona é uma coisa muito importante para o desenvolvimento das nossas estratégias, para o desenvolvimento da nossa produção de informação, e isso é um tipo de coisa que não pode ser feita de forma aleatória, tá? Então, como a gente vai ver aqui nessa passagem, é um tipo de conhecimento que é baseado em dados, então não tem nada de achismo nesse momento de definir qual seria a nossa persona, qual seria o nosso consumidor ideal do nosso produto, certo? E aí, falando dessa história de achismo, eu lembrei até, a gente fala muito de agência, de que a criação é o elemento mais importante dentro da agência, né? Seria o coração dentro da agência, mas eu estava cansado de repetir isso lá dentro, né? De mostrar que o atendimento, o processo de atender o cliente, era um dos momentos mais importantes dentro de toda essa jornada, né? Porque era um momento onde o atendimento, ele iria absorver aquelas informações de forma correta e a dar um norte, né, para que a equipe de criação pudesse assim criar o seu conteúdo. Então,
segue a mesma lógica com a ideia da persona. Se a gente não consegue definir da forma correta a nossa persona, a gente corre o grande risco de produzir uma comunicação que não seja útil, ou seja, que não seja relevante para aquele que está lá recebendo no final das contas, certo? Então, muita atenção na hora de definir e de entender o que é que seria uma persona. Então, no exemplo bem interessante que eu estou trazendo aí, né, a partir dessas ilustrações, nós temos esse aspecto aprofundado sobre as diferentes camadas dos nossos consumidores. Então, a gente amplia aquele entendimento e sai daquela construção base e limite de que o nosso público-alvo ele é definido só a partir dos dados de sexo, faixa etária, nível de escolaridade e dos dados demográficos, tá? Então, como vocês podem ver no slide aí, a gente está falando, por exemplo, do João Paulo, né? Então, essa construção, ela tanto atinge a parte da saúde, do dinheiro, do relacionamento. E a história que ele conta do João Paulo, definindo já essa persona aí, ele diz que João Paulo tem 35 anos, é casado, trabalha como procurador da Receita Federal no sul do país, com um salário de cerca de 13 mil reais, né? João Paulo está até bem. E seu maior medo é não conseguir ver os filhos crescerem. Então, ele sonha em ter um trabalho que possibilite, que permita passar mais tempo com a família. Então, já dá para a gente notar uma diferença muito grande aí dessa definição do público-alvo que a gente tinha com essa lógica da persona. Então, da mesma forma, ele trabalha a ideia também da Marcela. Estão dizendo a idade da Marcela, onde é que Marcela trabalha, quais são os seus principais questionamentos. Marcela é enfermeira e tem uma grande problemática aí, porque não tem muito tempo de ir para a academia, de se exercitar. E aí ela não está muito satisfeita com o corpo, etc. E da mesma forma também a Natália, professora de português, solteira, nunca teve um relacionamento sério. Então, entendam e percebam que é uma estrutura mais aprofundada sobre o nosso público-alvo, né? E aí a gente vai falar, Felipe, o que é que danado eu preciso saber? O que é que Natália quer? Qual é a grande problemática da Natália? E aí eu volto para o mesmo ponto que a gente já tem falado. A gente está falando da questão da relevância. Eu preciso saber o que o meu consumidor ele quer, para que eu consiga entregar exatamente o que ele deseja, certo? Então, passando aqui os slides, quando a gente fala de tratar ou de definir a nossa persona, a gente não pode fugir muito de umas 3 ou 4 opções ali não, tá? No máximo 3 opções para que a gente consiga representar, né, esse nosso consumidor ideal a partir de vários segmentos, a partir de uma gradação bem maior do que a gente teria ali, tá? E aí, como a gente já tinha adiantado, então quando a gente trata de persona, a gente sai daquela demarcação muito ampla que a gente utilizava antes e vai para uma demarcação mais precisa, tá? Mais direcionada. E com isso, não quer dizer também que a gente precise limitar a nossa distribuição ou a definição desse consumidor ideal em apenas um número, né? Então, os estudos aí, eles trazem para a gente essa abordagem de até 3 tipos de persona, até 3 tipos de consumidores que a gente tem dentro do nosso universo, tá? Claro que vai depender de mercado para mercado e segmento para segmento. Se a gente for falar de universidade, por exemplo, a gente teria uma ampliação muito maior de personalidades que estariam compondo aí esse nosso universo, certo? Então, uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês também aqui, quando a gente está falando de persona, é a lógica da audiência qualificada, tá? Então, quando a gente fala de uma audiência qualificada, a gente está falando daqueles consumidores que estão interessados em receber aquilo que a gente tem para entregar. É bem aquela ideia que a gente tinha falado lá da diferença do carro de som, o que é que fazia mais sentido, né? Você sair espalhando para todo mundo que o seu produto era melhor, ou realmente sentar com pessoas interessadas naquilo que você tinha a oferecer. Então, quando a gente fala de audiência qualificada, eu estou falando daquelas pessoas que têm interesse naquilo que eu mostro. Então, por exemplo, eu tenho meu Instagram, eu fico brincando, postando minhas coisas aí no Instagram. Não é um perfil profissional, tem mais foto de Alice e do cachorro do que qualquer outra coisa, pelo menos no Instagram lá, tá? Mas o que é que acontece? Eu já percebi que toda vez que eu me coloco lá para falar sobre publicidade, 50% da minha audiência ela cai, né? Que é normal, não é um perfil profissional. Né? Então, quando a gente fala e trata de audiência qualificada, eu não poderia, por exemplo, traçar a minha persona a partir do número total que eu tenho de seguidores, não, porque esse não seria o meu público real, aquele público realmente interessado em saber aquilo que eu estou querendo dizer. Então, se eu fosse traçar uma persona com base nas informações, por exemplo, que eu tenho no Instagram, essa persona ela deveria ser traçada a partir da minha audiência qualificada, que seria apenas de 50%. Né? Então é importante entender isso para que a gente consiga realmente filtrar e definir da melhor forma aquelas pessoas que têm interesse. Se eu fosse traçar a minha persona com base nas pessoas que me seguem na totalidade, sem ter essa atenção com a audiência qualificada, eu correria o grande risco de ter uma audiência ou de traçar um perfil
incorreto com as práticas que eu desejo, tá? Então, muita atenção para perceber essa ideia de audiência qualificada, tudo bem? E aí, entendendo a audiência qualificada, a gente começa a compreender que algumas estratégias, elas não funcionam da forma que deveriam. Então, é muito comum, por exemplo, dentro do Instagram, a gente ser marcado por pessoas lá, né? Então, existem ações promocionais dentro do Instagram que pede sorteios, por exemplo, que traz muito essa pegada, né? Marque 3, 4 amigos aqui e concorra ao sorteio. Então, assim, para quem está desenvolvendo aquela ação, a intenção é ter o maior número, é conquistar o maior número de seguidores. Só que isso é uma furada, porque não se qualifica como audiência qualificada, né? Qualifica como audiência qualificada é peso, mas é isso, tá? Porque o que acontece? Nem todo mundo que está ali naquela página, consumindo aquela informação, tem interesse real no produto, né? Elas estão ali, algumas destas, muito mais interessadas no sorteio em si, ou porque foram marcadas de forma aleatória. Isso acontece direto comigo. Eu estou sendo marcado lá em enxoval de não sei o quê, porque colocaram meu nome lá e eu estou participando do sorteio. Então, muita atenção com isso. E essa prática também que eu estou mostrando para vocês aí no Instagram ou em qualquer outro tipo de rede social, que é a lógica de comprar seguidores. Isso é uma furada e sempre foi, né? Quando você não está comprando aqueles robozinhos lá que ficam, está muito em alta essa ideia do fake news agora, você está comprando audiência que não tem nada a ver com o teu produto. Então, o que é que ocasiona essa questão de atrair uma audiência que não tem nada a ver com o nosso produto? É que eu vou traçar uma persona que não tem nenhum interesse naquilo que eu estou dizendo, tá? Corra de compra de seguidores e corra com essa história dessas ações que não visam uma audiência qualificada. E aí, pessoal, fiz questão de trazer esse slide para vocês só para que a gente tente fixar essa diferença que ocorre entre a definição do público passado e essa definição do nosso segmento a partir da persona, né? Então, com a lógica da persona, a gente vê bem aí, como está mostrando essa imagem, que a gente não tem a intenção de atingir todo mundo de forma aleatória ao mesmo tempo, né? Quem corre com essa proposta de tentar atingir todo mundo termina não atingindo ninguém. Então, dessa multidão que vocês estão vendo aí, algumas pessoas elas teriam interesse real no nosso produto, outras não. Então, é a diferença desse marketing de conteúdo que é produzido com base em pessoas, o marketing de permissão que a gente havia já comentado em outros vídeos, né? Os consumidores eles permitem receber aquela informação porque é uma informação de interesse para todos, tá? Então, saia também dessa ideia de que, pô, essa preocupação, eu preciso produzir um conteúdo para atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, isso não é uma realidade quando a gente trata principalmente de produtos segmentados e direcionados para alguns nichos, tá? Então, só para que a gente entenda também isso. E aí, no próximo slide, essa é uma pergunta que vocês poderiam estar fazendo agora. Felipe, tudo bem, mas como é que eu consigo entender e compreender esse meu consumidor? Existem algumas práticas que vocês estão vendo aí. Então, ou eu posso fazer uso de uma pesquisa, ou eu posso fazer uso da própria rede social, né, das entrevistas, do e-mail, em locais públicos. Então, tudo buscando compreender esse meu consumidor. E as perguntas que são feitas também, como a gente já havia tratado aqui nos exemplos, elas se aprofundam muito mais, né? A gente sai daquela superficialidade que era tratada e tenta entender o que é que o cara gosta, o que o cara está fazendo, quais são os seus anseios e por aí vai. Então, era uma prática que eu fazia muito também, uma prática comum dentro da agência, tá? Então, sempre que chegava o briefing lá, eu tentava buscar as redes sociais dos clientes em profundidade, em cada um daqueles consumidores. Então, eu abria lá as caixas de diálogo, abria lá, via quem é que estava reclamando, quem é que tinha interesse, entrava no perfil do cara, para tentar traçar daquela extensão de todas as pessoas que estariam consumindo ali o produto, perfis únicos e exclusivos, tá? Então, por várias vezes também já me peguei nessa situação de estar dentro de reunião com o cliente, e o cliente está falando para mim, me dizendo que a gente já tinha conseguido uma compreensão muito mais elevada do produto dele do que ele naquele momento, né? E aí também era muito comum que eu repetisse isso, que não era nem as informações que a gente tinha recebido, não era eu que estava sabendo mais do que ele sobre o produto dele, mas que os consumidores conheciam muito mais do produto dele do que ele dentro dessa extensão, tá? Então, algumas práticas que nós temos aí de investigação para entender esse consumidor em profundidade, beleza? Então, vamos só destrinchar aqui um pouquinho dessas perguntas que a gente precisa pensar na hora de tentar traçar a nossa persona, tudo bem? Então, como vocês podem ver no slide aí, né, que tipo de questionamento está sendo feito nesse momento?
que é exatamente essa ideia de quais são os seus medos, quais são os valores desse público que a gente está tentando definir. Então, na primeira opção, a gente tem o João Paulo lá, que é um cara que, por mais que receba muito bem, tem um emprego estável, ele tem muito medo de que ele não consiga acompanhar os filhos crescer da forma que ele gostaria. O segundo exemplo, lá da enfermeira, ela gostaria de sentir mais à vontade, mais confortável com as roupas, né, de precisaria se exercitar para isso, mas ela também não tem muito tempo para fazer algum tipo de academia. E no último caso, nós temos aquela professora de português, que ela tem muito medo de envelhecer e não conseguir encontrar nenhum parceiro até ao longo da sua vida e passar em uma vida, né, mais solitária, né? Então, entendam e percebam que a gente abrange muito mais essas formas de conhecimento. E aí, sempre que a gente está falando de persona, a gente tem que pensar também em quais são os seus objetivos primários e secundários, né? Para que a gente consiga pensar nas estratégias ideais e acertadas para cada uma dessas ocasiões, né? Então, no primeiro momento, ainda lá com o João Paulo, o principal objetivo dele naquele momento é que ele consiga ter uma flexibilidade maior dentro do seu trabalho. Em consequência disso, estaria mais próximo ali dos seus filhos, né? Então, no terceiro momento também, como nós estamos vendo aqui, o primeiro, ela desejaria emagrecer e ganhar definição para o corpo. O segundo, ela quer conseguir utilizar as roupas aí que deseja e não se sentir desconfortável com o próprio corpo. E aí, no último caso, ela gostaria de encontrar um parceiro para compartilhar um momento da sua vida e num momento aí, com essa lógica dos objetivos secundários, casar e ter filhos. Então, muita atenção também nessa ideia de o que é que eles querem, o que é que eles desejam inicialmente, para que a gente consiga entregar aquilo que ele deseja em cada tempo e em cada momento. Então, a principal preocupação, como o nome já está dizendo, os objetivos primários, né? Aquilo que ele necessita de uma forma mais urgente, e aí a gente depois tenta atender também os próximos desejos e as próximas necessidades dele. Tudo bem? E aí a gente chega num ponto muito importante agora quando a gente fala dessa lógica do desenvolvimento das personas, né? Que você pode estar se perguntando, Felipe, para que danado eu preciso saber de tudo isso? Você já disse que é para que eu consiga construir um conteúdo relevante, mas por que isso é importante para mim, esse conhecimento de uma forma aprofundada em relação ao meu público-alvo? Para que a gente perceba, e aí esse é o ponto mais importante para a gente entender também de persona, é que cada um desses consumidores, cada uma dessas pessoas que se utilizam dos nossos produtos, elas têm algumas dores que precisam ser resolvidas, né? E é exatamente a partir das suas dores, é exatamente a partir dos seus desejos que a gente precisa trabalhar, né? Eles apresentam quais são as dores e a gente entrega exatamente que tipo de serviço ou de produto aliviaria essa tensão que existe aí dentro dessa relação de consumo, certo? Então é importante conhecer as nossas dores para que a gente se posicione como uma solução dos problemas dos nossos consumidores, tá? Então no primeiro momento vocês estão vendo aí o João Paulo, tem uma forma que a gente teria, por exemplo, de resolver ou de se colocar de forma útil ou relevante para o João Paulo, seria, de, por exemplo, de oferecer serviços de marketing digital para que ele conseguisse aprender sem sair, trabalhar ainda dentro de casa e poder acompanhar os filhos mais de perto, né? Então, já no segundo exemplo aí da Marcela, a técnica de enfermagem, ela não tem muito tempo para se exercitar, de fazer academia, então teriam que ser serviços ou produtos direcionados para que ela conseguisse treinar numa velocidade, treinos de alta intensidade, né, com curta duração. E a gente tem o terceiro caso aí da Natália, então só relembrando a vocês, Natália era aquele exemplo da persona que tinha um grande medo de envelhecer e não conseguia encontrar ninguém ideal para dividir essa vida. O slide que tem aí não é meu, eu coloquei como referência, trazendo para a Natália uma forma de resolver essa sua dor, um coach de relacionamento, tá, Natália? Eu acho que isso é uma furada, mas de toda forma dá para que vocês entendam aí, dá para entender exatamente essa questão de que a gente precisa conhecer o nosso público-alvo em profundidade, para que a gente consiga entender quais são as suas dores e para que a gente se coloque como solução para os seus problemas. E aí, pessoal, tão importante quanto entender quem é o nosso perfil, tão importante quanto pegar todo aquele universo de pessoas que consomem o nosso produto e conseguir tirar dali 3 perfis que representam muito bem aqueles consumidores. Então, tão importante quanto saber quem quer consumir a nossa informação é também saber quem não deseja consumir a nossa informação. Porque para essas pessoas que não fazem parte do nosso universo, a gente realmente descansa, tá? A gente deixa realmente de se preocupar em querer
desenvolver estratégias ou conteúdos direcionados para essas pessoas que não têm interesse nas nossas ações. Eu volto lá com aquela imagenzinha lá da multidão, né? Dizendo que quem deseja atingir todo mundo, termina não atingindo ninguém. Então a gente precisa, principalmente dentro ainda dessa estrutura desse universo de marca, a gente precisa saber muito bem quem é que a gente vai dar as mãos ali para conduzir dentro dessa jornada, tá? Então, atenção nisso. Então, a partir do momento que a gente consegue definir quais são os nossos consumidores reais, qual é o perfil ideal do nosso consumidor, então você vai colocar o nomezinho do cara lá, você vai inventar, você vai criar esses nomes, claro que não de forma aleatória, mas com base nos questionários, nas informações que você vai fazendo, para entender qual é o público que eu preciso me preocupar e qual é o público que também eu preciso relaxar em relação a essa produção, tá? Então tem um exemplo que eu acho genial em relação a isso, que é o da Burger King, que vocês estão vendo aí no slide, tá? Que traz essa ideia. Então é um exemplo prático de um cliente que está muito mais preocupado em agradar os seus fiéis consumidores, que sabe muito bem quem é a sua persona e sabe, né, quem não é aí o público do seu interesse, né? Nesse momento aí, claro. Então eles fizeram uma ação bem interessante, como vocês estão vendo aí. Burger King testa a lealdade dos fãs, dando McDonald's de graça. Então eles foram lá na página dele do Facebook, né, o texto está aí, e eles ofereciam, parece que era voucher para os consumidores, para o público que estava lá dizendo que era consumidor do Burger King, né? Para os inscritos ali, para os seguidores da sua página. Só que o que é que aconteceu? Então, a partir do momento que as pessoas elas aceitavam aquele voucher lá, elas começavam a ser excluídas dentro da página do Burger King, né? Então, a ação ela leva esse nome, né? A ação de marketing digital da Noruega teve o objetivo de separar os fãs verdadeiros, né, dos fãs vendidos, ou seja, para o Burger King, o interesse maior era exatamente a da sua persona, do seu público fiel. E aí, com isso, eles fizeram essa brincadeira. Então, todo mundo que aceitava o voucher lá, eles excluíam da página para que eles ficassem realmente com aquela audiência qualificada que a gente já tinha falado lá no início, certo? Então, a gente já está chegando ao fim. E aí, eu vou deixar para vocês essa cartelinha aí, vocês vão pausar aí, aperta no pause aí, tá? Para que vocês anotem esses questionamentos e vocês consigam criar a persona de vocês para que vocês desenvolvam essas questões, tá? Então, alguns desses pontos a gente já comentou aqui e esses pontos eles precisam ser resolvidos. Então, quais são os seus valores, quais são as suas metas, quais são as marcas que costuma usar, o que é que ele faz durante o dia, né? O que é que ele consome, quais são os seus sonhos, e aí eu volto a bater no ponto principal que eu acho particularmente sobre a persona. Quais são as suas dores? Quais são os seus anseios? Quais são as suas preocupações? Porque sabendo quais são as dores dos meus consumidores, a gente consegue exatamente entregar aquilo como solução. E aí, só para encerrar, eu vou contar um casozinho de um livro que eu li que já faz um tempo, que se chama Nada Easy, que eu acho que é do Thales, que é o do fundador lá do Easy Tax, tá? Para que vocês entendam essa ideia de produtos ou de soluções que surgem a partir das dores das pessoas. E eu lembro que no relato, né, claro que tem todo o romantismo, né, por trás dessas grandes invenções, eu lembro que no relato dele ele dizia que tinha saído do evento e estava chovendo muito no Rio de Janeiro, e aí ele ligou para a central de táxi, era do tempo ainda de central de táxi, tá? A gente já viveu muito isso, de ligar para a central e a central ver quem é que estava, passar um rádio para os taxistas, para que eles pudessem ir até o lugar. Então ele relata que ele ligou para a central de táxi, e aí a mulher informou, estava chovendo muito lá no Rio de Janeiro, já existe um certo caos, mesmo sem chuva, né, de congestionamento. E aí ela informou para o taxista, só que nenhum taxista conseguia chegar lá no lugar que ele estava por causa da chuva, né? Então ele ligava para a central e dizia, pô, já está vindo. Então depois de um tempo ele cancelava, ele desistia. E segundo Thales, naquele momento de dor e de angústia que ele estava ali, naquela situação, ele imaginou a seguinte cena, a seguinte situação. Pô, imagina se eu tivesse aqui a possibilidade de apertar um botão e me conectar aos taxistas que estão aqui próximo da localização que eu estou, né? E aí o que era uma dor a ser resolvida naquele tempo se tornou um império, que é ainda hoje o Easy Taxi, né? Então entendam que esse é um ponto importante que a gente precisa pensar muito bem quando a gente for definir o nosso consumidor com base nas nossas personas, beleza? Então é a partir dessa persona, quero que vocês pensem nisso, quero que vocês definam qual seria mais ou menos esse tipo de consumidor e suas abordagens, para que a gente entenda como é que a gente precisa ou pode construir da melhor maneira um conteúdo para ele dentro ainda desse universo de marca, beleza? Então,
por hoje é isso. E aí vocês, no próximo vídeo a gente vai tratar do inbound marketing, que anda de mãos dadas aí com a persona, né? Vocês vão entender dessa importância, desse aprofundamento nessas questões, tudo bem? E eu já ia esquecendo, estou voltando aqui para vocês, tá? Então, um recado rapidinho, como essa proposta que eu estou trazendo aqui, ela nasce de uma solicitação de pessoas que me vinham brincando ali no Instagram e pedindo para que a gente tratasse disso de uma forma mais séria, e a proposta é realmente tentar ajudar aquelas pessoas que precisam com algum tipo de informação. Se tu acha que esse vídeo ele poderia ser útil para alguém, tu compartilha e a gente aumenta aí esse leque de pessoas que poderiam ser ajudadas com isso, beleza? Então agora era só isso e tchau.